Bom dia, hoje é 21 de março de 2025. Mais uma vez estamos aqui na sexta-feira para o nosso Oriz Podcast Macro, juntamente aqui com Marcos Demarque, nosso economista-chefe. Eu sou Carlos Caval. Como havíamos sugerido na semana passada, né, essa era a semana das reuniões de política monetária, tanto nos Estados Unidos, né, na quarta-feira durante a tarde, como também aqui a nossa reunião do Copom, um pouco depois do encerramento do nosso pregão aqui no Brasil, né? Então vamos comentar aí essas duas reuniões e particularmente, né, no caso do Brasil, né, porque agora resta ver, né, como que a política monetária se desdobrará ao longo do ano após, né, a alta já sinalizada há muito tempo da Selic para 14,25 no Copom dessa quarta-feira. Então, Marcos, vamos começar então pelos Estados Unidos, pela ordem cronológica, Sim, né? sim. E o que o Fed revelou nessa reunião da quarta-feira. Sim, então, Caval, acho que a reunião do Banco Central norte-americano, o Fed, acabou trazendo muito do que se imaginava já, né, na linha de manutenção da taxa básica de juros, né, não foi alterada, isso era unânime. O interesse maior estava, né, sobre as novas projeções econômicas, sobre a entrevista coletiva que o presidente da instituição comumente dá depois da decisão de juros. E nesse sentido, a gente teve pouquíssimas surpresas, né? Acho que se a gente olhar ali em termos das projeções para taxa de juros para os próximos anos, ficou inalterado, né? O colegiado ali, a mediana das projeções continuou colocando duas quedas de juros para esse ano, mais duas quedas para o ano que vem e um último ajuste em 2027, trazendo a taxa básica para 3%. Era a projeção que eles tinham feito já em dezembro, então não teve nenhuma alteração. O que teve alteração, e já era esperado, né, não teve muita diferença em relação ao que se imaginava, né, foram nos números de crescimento e de inflação. Por exemplo, para esse ano, houve uma revisão de crescimento de 2,1% para 1,7%, uma revisão de 0,4 bips aí, portanto, de crescimento, e mais inflação para esse ano, também tanto no núcleo como no headline, né, o número cheio foi de 2,5% para 2,7%, era algo já bastante esperado. Então teremos menos crescimento, mais inflação, era o que mais ou menos todo mundo estava na cabeça. Mas eu diria que a parte mais interessante ficou mesmo por conta da entrevista coletiva, né, que o Powell deu depois da decisão, que para mim ficou ali um recado de que o colegiado do Fed parece mais preocupado com riscos negativos para a economia do que riscos altistas para a inflação, inclusive advindos de possíveis tarifas aí a serem implementadas ao longo dos próximos meses pela administração Trump, né? E isso não obstante a elevação das projeções, né, que Isso. apareceu É, na é, pesquisa dos membros, né? isso. Inclusive, o Powell puxou muito a ideia de que essa inflação mais alta eventualmente é um level shift, né, uma mudança de patamar de inflação e não um processo inflacionário, né? Então, a ideia de que acontece uma vez, a inflação se estabiliza no patamar mais alto e depois, ao longo do tempo, ela vai recuando para onde ela estava, né? Então, ficou para mim um recado mais claro ali de que eles estão mais preocupados exatamente com o crescimento econômico do que alguma coisa pressionando mais a inflação. E um ponto interessante, Caval, é que nas pesquisas de confiança do consumidor nos últimos meses, né, teve uma deterioração muito grande nas expectativas de inflação, em cima de indicadores que o Fed fala que olha, né? Então, a deterioração desses indicadores são indicadores que entram na modelagem do Fed, e o próprio Powell meio que desmereceu essas pesquisas, falando que é uma reação muito tempestiva que está acontecendo com o noticiário, as tarifas, etc., que no final das contas não é tão relevante no julgamento nesse momento, né? Inclusive porque as taxas de expectativas de inflação mais longas, aquelas derivadas
do mercado financeiro estão relativamente estáveis, né? Que é que de fato o Fed fica mais preocupado ao longo do tempo e nesse sentido não há preocupação nesse momento. Então eu diria que esse tom mais cauteloso com a economia é o que acabou imperando. E tem um detalhe muito técnico, né? Que é hoje o Fed está reduzindo o seu balanço patrimonial, né? Isso foi uma coisa que já começou já há um bom tempo, e houve uma decisão não unânime, né, de você desacelerar o ritmo da redução do balanço patrimonial, ou seja, enxugar o balanço do Fed num ritmo um pouco mais lento, que vai acabar acontecendo a partir do próximo mês, ou seja, de maneira geral, vai ter um pouquinho mais de liquidez frente ao cenário anterior, mas de qualquer forma isso também já vinha sendo sinalizado que era algo que eles estavam prestes a decidir e acabou sendo nessa reunião. Quer dizer, o Fed tem já há algum tempo reduzido a liquidez disponível no mercado, a grande injeção feita na época da pandemia, né? Mas ele agora vai reduzir o ritmo de subtração de liquidez, vamos dizer assim, né? O que também gerou aí algum ânimo, né? Sim. Acho que em função também, né, da fala dele, a reação dos mercados acabou sendo positiva no dia, né, da reunião do FOMC. Agora, também é curioso, né, essa preocupação com a atividade, que é um grande tema aí da economia americana nesse começo de ano, ela teve como contraponto o dado, né, de vendas no varejo, né, na própria segunda-feira, né, antes, aliás, da reunião do Fed. A gente tinha chamado a atenção para o fato de que em janeiro a gente tinha tido um dado de comércio varejista nos Estados Unidos bastante fraco e que poderia ter sido resultado de questões climáticas e que fevereiro traria, vamos dizer assim, em que ritmo real, né, a economia estaria expandindo, né? E de fato a gente teve na segunda-feira, 2 dias antes do FONC, portanto, dado do varejo, que mostrou uma reversão quase que completa da queda que a gente observou em fevereiro das vendas varejistas, que tinham recuado 1%, subiu 1% no dado de fevereiro. Então eu diria que para aquela parte do mercado que estava mais preocupado com o ritmo de desaceleração da economia, o ritmo de expansão da economia americana, o dado acabou sendo bom. Adiciono, e isso foi ontem, né, na quinta-feira, saiu dados do setor imobiliário americano, bastante positivos também. Então, se a gente pegar essa semana, eu diria que do ponto de vista aí, de impactos para os mercados, mais para o lado psicológico, vamos dizer assim, né, puxando um pouco mais para sentimento, varejo melhor, dados de vendas de casas também um pouco melhor. E também, acho que muito importante, o Trump relativamente quieto, né, se a gente pegar desde quando ele tomou posse, praticamente foi dia sim, dia não, anunciando medidas, ou pelo menos comentários que teriam algum impacto econômico. A gente observa que nos últimos quase 10 dias o Trump está bem mais quieto, e que de maneira geral tenderia a favorecer um mercado um pouco melhor, que aconteceu só na quarta-feira, no dia da reunião de política monetária do Fed, e nas últimas horas, nos últimos 2 dias, né, o mercado um pouco pior ainda, carregando um peso. É difícil até interpretar exatamente por que o mercado está tão negativo, a Bolsa de Valores americana, no caso que eu quero dizer aqui, né, mesmo depois de dados melhores de economia, um Fed se mostrando aí bastante alerta, atento a eventualmente uma desaceleração econômica. Então, um pouco confuso fazer uma leitura de mercado agora. E nesse ambiente de incerteza, né, nós temos a data de 2 de abril, né, que o governo Trump tem sinalizado como um prazo para definição da questão tarifária, no caso das tarifas recíprocas. Parece que o mercado está com um certo receio, né, de apostar num cenário mais positivo e de repente vem, né, ou uma declaração qualquer do presidente Trump, como vinha ocorrendo, ou mesmo no dia 2, né, um momento aí mais carregado do ponto de vista da definição das tarifas. E isso tem inclusive afetado os volumes negociados, né, que tem caído nas bolsas de valores, né, quer dizer, gera uma certa retração, né, do ímpeto do investidor de se posicionar frente a essa incerteza. Então agora continuamos aí na expectativa, né, desse anúncio ou não no dia 2 de abril,
Também no início de abril aí volta a haver, né, a divulgação de dados do mercado de trabalho e ficamos, portanto, ainda nesse compasso de espera, né, tanto da política tarifária do governo como também das informações sobre o nível de atividade da economia. Mas então vamos lá para o Brasil, né, a reunião do Copom, né, na última quarta-feira, e um comunicado que acabou vindo, né, me parece que numa direção correta, né, frente a expectativas aí que poderia ser, né, uma sinalização muito frouxa do Banco Central com relação aos próximos passos, né? Acho que no final das contas também aqui no Brasil a decisão do Copom ficou relativamente alinhada aí com as expectativas, né, um aumento aí para 14,25%, conforme esperado, conforme já sinalizado até em dezembro, não é nem da última reunião, é da reunião retrasada. Mudanças muito marginais no comunicado, né, Caval? Tivemos ali a inserção de um trecho que comenta aí as incertezas externas, derivada do que a gente comentou agora há pouco, né? O Banco Central também toca um pouco naquilo que a gente falou também ao longo das últimas semanas, né? Sinais incipientes de desaceleração da atividade aqui no Brasil. Lembrando que isso cai muito mais na história do que a gente viu ali em dezembro, né? Tanto em janeiro teve uma melhora, então, mas o Banco Central, olhando que o resultado líquido parece ser algum sinal inicial aí de desaceleração econômica. E por fim, né, também ali na última parte do comunicado, o Banco Central alertando para a defasagem, né, que tem entre o que se faz na política monetária e aquilo que rebate na economia e na inflação, né? Para mim, isso é um claro sinal de que o Banco Central vai seguir com o aperto, né, conforme sinalizado, né, aperto de menor magnitude, né, foi a inclusão que ele fez nesse comunicado, mas também teve um pouco para tudo ali, né, Caval? Assim, eu entendo como um pouco mais dovish, no sentido em que o Banco Central parece que ele já está sinalizando que não vai muito além de apertos nas duas próximas reuniões, mas teve muita gente que leu também para o lado um pouco mais rock, né, um pouco mais duro, por conta de ter mantido o balanço de riscos equilibrado, né, Caval? Por conta, o balanço de riscos com viés inflacionário. Isso. Né? É que quando a gente vê algumas das pesquisas que são feitas, né, pré-Copom, né, sobre desculpa, qual seria a expectativa, né, por exemplo, a própria pesquisa da XP, havia uma certa divisão. Alguns achavam, né, que ele viria com uma sinalização de altas menores, né, como acabou se confirmando. Outros achavam que ele viria dentro de uma postura mais aberta, né, do data dependent. Fica em aberto o que a gente faz a partir da próxima reunião, que até poderia implicar, né, em não fazer mais altas da Selic. Ele optou pelo lado mais duro, mas tinha de fato uma divisão, né, e também muitos colegas, né, com os quais a gente está sempre se relacionando, achavam que o balanço de riscos viria, né, mudado na direção de uma neutralidade, até por conta dessa vertente aí de uma atividade mais fraca. Isso não se confirmou, né? Agora, de fato, né, ele colocou ali alguns elementos que podem ser lidos como, né, uma sugestão de que, né, em se confirmando esse cenário de desaceleração, em havendo já um nível de juro real bem mais elevado, né, você poderia esperar, né, a partir de um determinado momento, que provavelmente não será na próxima reunião, onde ele ainda né, deve subir adicionalmente a Selic, esperar, né, o efeito defasado, né. A projeção mais longa que ele colocou no comunicado, se não me engano, é o terceiro trimestre, né, de 26. Caiu de 4 para 3,9. Para 3,9, ou seja, a gente já está ali a 40 bips, melhor dizendo, 90 bips da meta, né? Então, nesse sentido, talvez em um momento futuro, né, daqui a uma ou duas reuniões, ele possa, olhando, né, o horizonte já do final de 2027, ou mesmo início final de 26, início de 27, já achar, né, que tem ali
uma situação para que ele interrompa, né, o ciclo de alta. O problema é que os sinais, né, de atividade mais forte, ligadas ao mercado de trabalho, né, notoriamente, o juro faz sim um efeito já muito visível, né, nos setores mais cíclicos, mais expostos ao crédito, mas o mercado de trabalho, renda, né, parece que continua tão bem quanto no ano passado, né? E nesse sentido, é um processo de desinflação mais desafiador do que o normal, que pode ser, né, que esse juro tenha que ficar, né, num patamar real alto por muito mais tempo, né, do que o próprio consenso supõe, né, de que já pode haver queda de juros no final desse ano, no início do ano que vem. Quer dizer, essa acho que é a grande dúvida nesse momento. E aquilo que a gente tem reforçado aqui nos nossos comentários, Cavalo, a história do... para a inflação desacelerar na direção da meta, né, você precisa passar por um período em que a economia cresça abaixo do seu potencial, né, em que a demanda comece a rodar um pouco abaixo, né, da oferta, né, para você ajustar essa inflação ao longo do tempo. E o nosso temor aqui continua sendo na direção de que as medidas recém-anunciadas pelo governo, né, o FGTS, o consignado privado, o próprio imposto de renda, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 a partir do ano que vem, se for aprovado esse ano, né, tudo isso tende a manter a economia aquecida, né? Então, assim, parece que ainda que o Banco Central de fato opte por fazer mais duas elevações de juros nas próximas 2 reuniões, que é o nosso cenário, dificilmente o ritmo da economia desacelerará a ponto de você fazer uma convergência da inflação muito clara no final de 2026 ou no começo de 2027. E aí é interessante que as expectativas estão desancoradas quando a gente olha no Focus, né? 4,5% para o final de 26, 4% para 2027, né? E acho que tem outro ponto, Cavalo, que é interessante, já puxando até do último ciclo de Selic que a gente teve no Brasil, né? O Roberto Campos Neto começou a cortar os juros não quando a inflação esperada estava em 3%, não, quando já bateu 3,5%, você já teve ali o início do ciclo de redução de Selic no Brasil. A questão é que naquele momento as expectativas estavam cedendo, né? Então, ainda que faltam 0,9% para a expectativa de inflação, o cenário do BC voltar para a meta, né? O que a gente não tem ainda é um cenário das expectativas começarem a mostrar uma cadência para baixo aí nos próximos meses. O que a gente continua vendo ainda é uma inflação esperada resiliente aí por volta de 4% ainda, ou mais. E fechando aqui o nosso comentário, né, acho que vale mencionar que nós tivemos, né, após a reunião do FED, uma reação relativamente benigna, né, dos mercados, né, pelo menos no primeiro dia, e, sobretudo, né, das taxas de juros, né, que continuam bem comportadas, né, o juro de 10 anos em torno de 4,20 e tal. Há aí ainda esse contexto de incerteza a qual nos referimos, né, em função das definições ainda que virão do governo. Mas, vamos dizer, né, o mercado ele se comportou com uma certa tranquilidade, né, frente à decisão do FED, que diria que foi um pouco mais neutra nesse sentido, né. Aqui nós observamos, né, sobretudo ontem, né, depois do Copom e pelo menos hoje pela manhã, Sim. Aí uma certa piora dos mercados, né, uma elevação dos juros da curva como um todo. Ontem foi bastante acentuada e hoje também. Parece que, de certa forma, né, a decisão do Banco Central marginalmente mais dura, né, ela tenha contribuído aí para azedar um pouco o humor do mercado, pelo menos isso espelhado nas taxas de juros, né, futuras. Como eu disse ali no comentário inicial sobre a reação de mercado em relação ao FED, a
esse silêncio do Trump, a dados econômicos até melhores nos Estados Unidos, tá difícil decifrar exatamente o que o mercado lá fora está olhando nesse momento. Se me falassem a semana passada que teria acontecido essas coisas que aconteceram essa semana, eu acharia que a gente terminaria a sexta-feira num tom mais positivo lá fora como aqui dentro. Não é o caso, né? Então acho que tem um tanto de incerteza aí que está difícil decifrar exatamente, ou pelo menos os agentes de mercado estão tentando decifrar o cenário e não chegaram a uma grande conclusão. A gente só esqueceu de falar, Caval, né, que a gente manteve o cenário aí de Selic, né, uma alta de 50 pontos base na reunião de maio, e uma última alta na reunião de junho de 25, né, trazendo a Selic para 15. Parece, né, esse call parece que continua ajustado, né, é o consenso também do Focus, e muitos reagiram, né, a decisão do Banco Central, reforçando essa ideia, embora, né, haja aqueles que entendam que o Banco Central possa até terminar antes do 15, né, 14,75, né, mais uma de 50 e parar. Também há ainda aqueles que acham que ele vai ser forçado a, né, continuar depois do 15%, mas parece que hoje o 15%, né, continua ajustado, bem calibrado, e mantemos esse call. Bom, ficamos por aqui, um bom fim de semana aí a todas e todos, e obrigado aí mais uma vez pela audiência. Até uma próxima.